Por que você não consegue memorizar as palavras novas que você aprende em inglês? Essa é uma dúvida que muita gente tem e que pode ser sanada com apenas uma palavra: ativação. E o que é essa ativação? É a gente criar uma conexão com essa palavra para que ela faça parte do nosso léxico. E existem 3 formas da gente criar essa conexão. Número 1, através de repetição. Bom, essa é a forma mais comum que tem por aí. É a forma que a gente aprende na escola. Toda vez que a gente vir ou ouvir aquela palavra em algum lugar, a gente vai procurar no dicionário, achar o significado dela e finalmente entendê-la. Inclusive no método do meu e-book com as séries, isso acontece bastante, né, com os alunos. Eles têm que ir lá pesquisando palavras que eles não conhecem. E isso ajuda bastante, claro que é um método em paralelo com o método das aulas particulares, que é um método que eu não acho que seja o mais efetivo, mais rápido para você aprender ou mais consistente, mas é um método que ajuda justamente por ser um método que você vai ter um contato diário com o idioma e algo que é necessário. Então esse vai e vem entre as páginas do dicionário é realmente benéfico, mas é um pouco mais chato e um pouco mais mecânico. É por isso, inclusive, que eu não gosto muito daquelas listas de palavras mais comuns, porque eu acho que, por exemplo, com uma série, que é algo que a gente se diverte enquanto assiste, é uma forma de você aprender essas palavras mais utilizadas sem ficar memorizando lista, né? Você pode utilizar essa ativação por repetição, mas, por exemplo, você viu uma palavra em um episódio, aí você pesquisa aquela palavra. Aí no outro episódio ela aparece de novo, porque é uma das mais comuns. Aí no terceiro episódio, você já decorou aquilo ali, que ela apareça mais umas 2, 3 vezes por episódio e que você acabe por repetição ativando aquele vocabulário e incorporando ao seu léxico. A segunda forma de ativação é por agência. Você será o agente insersor dessa palavra nova que você aprendeu em um contexto, que você viu em um determinado contexto, em um outro contexto. Você estava lá assistindo House of the Dragon, por exemplo, que a segunda temporada acabou faz pouco tempo. E aí você viu tal palavra, to go, o verbo to go. Você ouviu a Alicent dizer, I go to Dragonstone every fortnight. Você conseguiu pegar pelo contexto? Se sim, ótimo. Se você não conseguiu entendê-la pelo contexto, aí você pode ir lá no dicionário. Não vai ser a mesma coisa da repetição, porque senão vai olhar várias vezes. Aí você olha lá o significado, vê qual faz mais sentido para aquele contexto, e aí você vai fazer o quê? Aí você vai pegar essa palavra e trazer para um outro contexto. Por exemplo, tá escrevendo um diário, que é uma atividade que eu sempre recomendo para os meus alunos. É uma forma de você, por exemplo, estar sempre treinando o passado, o presente, o futuro, contando o que você fez durante o dia, o que você faz que está na sua rotina, o que você pretende fazer para o futuro, com planos ou previsões. E aí, você viu o to go, você, pelo contexto, você conseguiu associar a ir, e aí você vai lá escrevendo no seu diário, I go to the gym 3 times a week. Essa é uma forma de ativação por agência na escrita. Agora na fala, como é que você faz? A depender do seu nível de timidez ou de vergonha, você pode fazer a mesma coisa, só que falando, como se fosse um diário, só que falado. Ou o ideal seria que você conversasse com alguém e adicionasse aquela palavra na conversa. Digamos que você tem um amigo gringo, aí você já pergunta a ele, How often do you go to the gym? Ele vai falar twice a week. Aí você fala, Oh, I go to the gym 3 times a week. Assim que você utiliza essa palavra que você acabou de ver, a conexão tá feita. Para você esquecer vai ser muito mais difícil. Você vai ter muito mais chance de lembrar por simplesmente não ter recebido aquele conhecimento passivamente. Você está ativamente estabelecendo essas conexões, fazendo essas ativações. Jamie, mas eu não tenho amigos gringos. O que é que eu faço? Você clica aqui no link da bio ou da descrição. Lá vai ter o meu Discord para você compartilhar coisas como essa. Se você quiser um pouco mais de privacidade, já que é um chat geral lá livre, você pode fazer parte da próxima turma do Projeto Fluência, que, para quem não sabe, é um projeto de 60 aulas, das aulas particulares, que eu fiz com o primeiro aluno de 2024, com o objetivo dele sair do básico, ele não sabia praticamente nada, até o nível B2 de fala e de escuta, numa faixa de 6 a 8 meses. E fazer esse tipo de ativação, que é inclusive recomendada no curso, no grupo da sua turma. E não somente você vai aprender por estar fazendo aquela ativação ali, mas ao ouvir outros alunos fazendo a mesma coisa. Então isso aí já não é mais desculpa. E a última forma de ativação é por associação. E essa eu faço o tempo todo com os meus alunos nas aulas particulares. Como é feita a ativação por associação? Eu, como professor, eu estou sempre fazendo com que os alunos
realizem trabalho ao aprender uma palavra nova, ao criar essa conexão. Muitas vezes, quando eu posto um pedaço da aula, aqui ou nas outras redes, eu recebo comentários assim: ah, mas é aula de inglês ou aula de adivinhação? É aula de inglês ou é aula de mímica? Pois é, mal eles sabem que essas são formas de, no meu caso como professor, promover essa ativação. Se eu simplesmente traduzo a palavra e falo pro aluno, sei lá, eu falo a frase I bought a new controller e o aluno fala Jimmy, I don't understand. Se eu simplesmente falar que controller é um joystick, é um controle, isso aqui, por exemplo, as chances que esse aluno tem de esquecer essa palavra assim que acaba a aula, né, ou até mesmo durante a aula a pessoa tende a esquecer por ela não ter feito a ativação daquele vocabulário, é muito alta. Por isso que eu vou utilizar de artifícios como mímica. I bought a new controller last weekend. Sorry, teacher, I don't understand. Controller. E aí, se o aluno entender, oh, I get it. Se ele não entender, eu vou utilizar de outros artifícios. Por exemplo, sinônimo, que também é uma ótima forma de promover essa ativação. E aí eu já vou combando esses artifícios. Well, a controller is like a joystick, but we use joystick to refer to this type of controller. Whereas a PlayStation, an Xbox controller is... Aí o aluno, pô, é tipo um joystick. Então o controller é um controle de videogame, um joystick. Legal. Se ainda assim ele não entender, aí sim eu posso apelar ou pro visual, se eu tiver o objeto por perto, a controller, aí não tem como a pessoa não saber, ou para a definição, ou até mesmo, em último caso, a tradução. Jimmy, mas aí você está falando do ponto de vista do professor, mas do ponto de vista do aluno. Como é que a gente faz para ativar por associação? Você pode utilizar um thesaurus, que é um dicionário de sinônimos, e aí pelos sinônimos chegar mais ou menos à definição daquela palavra. Você pode utilizar imagens, inclusive... Eu assisti a um vídeo há alguns anos, que foi uma recomendação de um aluno meu, falando que, Jimmy, olha esse vídeo, olha o vídeo desse cara, falando sobre como ele aprendeu inglês. E aí ele fala justamente isso, sobre fazer associação com imagens. É aquele menino que é nômade digital, acho que é o Wesley o nome dele, do Via Infinda. É um canal bem grande aí, vocês devem conhecer. Justamente, ele falava que utilizava o Google Images para aprender palavras novas, e realmente funciona. É mais trabalhoso, mas é justamente esse trabalho, essa ativação, que vai fazer com que você memorize as palavras, absorva as palavras, internalize as palavras de forma mais consistente. Estamos entendidos? Então, a partir de agora, eu não quero o choro de ai, Jimmy, mas eu tô esquecendo das palavras. Agora não tem mais desculpa. Ok? Deixa o like nesse vídeo se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, and I'll see you next time. Cheers!